aqui a gente tem um HD, tá? Placa dele, a conexão com o computador. Então aqui tem uma etiqueta que a gente tirou. Por quê? Porque essa etiqueta ela cobre alguns parafusos, né? Ela fica por cima de alguns parafusos que a gente precisa remover para conseguir abrir esse disco. Então aqui, ó, a gente tem a placa, né? Então a placa ela vai fazer a comunicação com o computador, ela vai controlar o disco, né? Aliás, o motor que faz os discos rodarem, tá? E ela vai fazer o contato com o cabeçote, que é o responsável pela leitura e gravação no disco. Bom, então aqui a gente tira a placa, a gente vira o disco, né, que ele já está aberto, a gente remove aqui a tampa, tá? Então aqui o que a gente tem? A gente tem o atuador. O que esse atuador vai fazer? Ele vai movimentar esse cabeçote aqui, tá? Aliás, vai movimentar esse braço, o cabeçote fica aqui na frente. E o cabeçote vai, através de um cabo, ligado nesse conector, que vai ser encaixado na placa que estava aqui. E aqui é a conexão que vai ligada nesse motor aqui, que está aqui no meio, que faz esses discos girarem. Esse disco aqui é onde vai ser gravado os seus dados e depois vão ser lidos. Bom, então aqui, ó, se a gente remover essa peça aqui de cima, aqui está aquele ímã bem forte, né, chamado ímã de neodímio. Ele tem uma força magnética muito grande. Tem um aqui em cima e outro aqui embaixo desse atuador. Então, aqui nessa bobina do atuador, vai ser criado um campo magnético e vai haver esse deslocamento. Então, por exemplo, se eu quiser ler um dado que está em determinado ponto aqui do disco, eu vou girar esse disco até o ponto que eu quero ler e vou mover o cabeçote até onde eu quero fazer a leitura ou gravação. Na verdade, o disco está sempre rodando. Eu só movo o braço até onde eu quero e fico esperando o disco passar por aquele pedaço. Bom, então aqui a gente desmontou um pouco. Aqui você tem o disco. A gravação é feita na superfície dele, tá? Aqui no meio vai o motor que gira esse disco aqui, né? O disco fica preso aqui no motor e ele gira. E aqui a gente tem o cabeçote. Na verdade, aqui a gente tem o atuador que na ponta tem o cabeçote. Então, quando eu vou fazer uma gravação, eu passo um pulso magnético pelo cabeçote. O cabeçote vai imantar aquela porção do disco que eu quero gravar. E o processo de leitura é inverso. Quando o disco passar por uma superfície que eu imantei previamente, ou seja, onde eu gravei um dado, ela vai provocar a geração de um pulso elétrico aqui. Então eu aplico um pulso elétrico, ele converte em magnético e grava no disco. E o processo inverso de leitura, quando esse cabeçote que fica aqui na ponta do atuador, ele é bem pequenininho, ele passar por uma superfície do disco que está magnetizada, vai gerar um pulso elétrico, que vai ser detectado pela placa. Então esse é o processo de gravação e leitura do disco rígido. Bom, então aqui a gente está vendo um HD como ele seria por dentro, visto de lado. Então aqui a gente tem o cabeçote que vai fazer a leitura e a gravação nisso aqui que é o disco, tá? Então aqui você tem o disco, geralmente ele é feito com uma chapa de níquel ou alumínio, e aqui por cima vai uma pequena cobertura, uma camada de óxido de ferro, que é o chamado meio de gravação, que é onde você vai gravar os dados no HD. Bom, então por que a gente não pode abrir o HD na nossa bancada? Bom, aqui no nosso ambiente de laboratório, a gente tem o ar que ele está contaminado com muitas partículas, né? Partículas de poeira e outras coisas. Então, se você for olhar aqui, ó, aqui tem o cabeçote de leitura e gravação e aqui está o disco. A distância entre o cabeçote e o disco é bem pequenininha. Aqui está marcado em polegadas, mas se você converter para milímetros, vai dar mais ou menos 4 milésimos de 1 milímetro.
Então, de jeito nenhum, esse disco pode tocar no cabeçote, tá? Para você ter uma ideia do que é esse 4 milésimos de milímetro, aqui ó, a gente tem a distância, né, que eu acabei de mencionar, e aqui do lado ó, a gente tem mais ou menos em escala o que seria uma partícula de fumaça, tá? É bem maior do que essa distância aqui. Aqui eu tenho ó, o que seria a altura de uma impressão digital, uma marca que você deixa quando coloca o dedão no HD. Aqui, olha o tamanho de uma partícula de poeira. Aqui, ó, olha o tamanho do fio de cabelo comparado com essa distância. Então, o que está acontecendo? Esse disco aqui está rodando, esse cabeçote aqui está fazendo a leitura e gravação, e se no meio do caminho ele for tentar passar por cima de uma partícula que caiu eventualmente quando você abriu o HD, vai dar um belo de um tranco aqui. E aí você pode danificar esse cabeçote. Então, você só poderia abrir esse HD num ambiente chamado de sala limpa, ou seja, um ambiente livre de partículas, porque aí você vai ter certeza de que você vai abrir o HD e não vai cair nenhuma partícula dentro da superfície do disco.